Capítulo 45. Respeita quem te ouve. Se falas, vê quem está ouvindo e respeita a audição daquele que te tolera. A educação manda dividir o tempo de falar e de ouvir. Não sejas imprudente com teu próximo. Não estás precisando dele para te ouvir? Por que abusar? Nós todos precisamos uns dos outros na sequência da própria vida. O professor que não valoriza o aluno fica no esquecimento e retarda os seus conhecimentos. O patrão que se esquece dos seus empregados perde seus tesouros. Uma nação que não cuida dos seus filhos passa a pedir auxílio às outras que cumprem o dever para com aqueles que trabalham. O nosso próximo é a nossa primeira meta de vida. Se desrespeitas as leis que regulam o próprio corpo físico em que habitas, este vai se reduzindo na capacidade de viver e sofre as consequências. Voltamos a dizer da necessidade da harmonia em tudo e em todo lugar em que estivermos. A mecânica do universo está em plena harmonia com o Criador. Se tu somente falas e exiges, desagradas a teu companheiro e ele, insatisfeito, foge da tua presença, propagando esse teu desequilíbrio. Será que não dá para veres e sentires teu procedimento de imposição? Pensa bem no que fazes durante o dia, analisa passo a passo os teus feitos e corrige os maus hábitos, herança antiga de más companhias e de ausência de educação dos teus impulsos que desconhecem a disciplina. Quando teus amigos forem desaparecendo, desconfia do fenômeno e passa a estudar a ti mesmo nas variadas modalidades em que vives. Conserta o que estiver errado, apara as arestas e opera as tuas imprudências como se fossem tumores malignos. Quem dá o primeiro alarme de teu desrespeito para com os outros são os teus familiares, depois os que não te toleram. Os que te dedicam à amizade mais profunda sempre se calam para não te ferir, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Faze a autoanálise do que pensas, do que fazes, do que falas todos os dias e jamais deixes de trabalhar por teu aprimoramento. A iluminação interna é a chave da tua própria paz. Não procures o céu fora do teu peito, pois ele mora contigo, se já não o transformaste em zonas inferiores. A tua felicidade depende de ti, porque a parte de Deus já foi feita. A luz existe tanto dentro do coração do santo quanto do teu, dependendo da tua vontade para acendê-la. Somente tu és teu próprio benfeitor no verdadeiro termo da palavra. Confia em Deus e parte para o trabalho em todas as diretrizes que o amor determinar, que os resultados não falharão. Se achas difícil modificar o que está feito, és uma alma que está morrendo na pauta da existência cósmica, mas é bom que te lembres de que não há morte permanente. Terás que acordar com a presença da dor que carrega em teu carro inúmeros infortúnios e problemas sem conta para que cuides da tua própria vida, como cuidaram os que estão vivos em Cristo na plenitude de Deus. Quem está conscientizado do modo de viver bem tem o maior respeito pelos que viajam com ele no mesmo caminho. Esse é o querer para nós o que desejamos para os outros, inspirado no amor de Deus e sobre todas as coisas. Comentários do capítulo 45. Respeita a quem te ouve. Neste capítulo, ele introduz a questão do ouvir e falar novamente. Mas o objetivo do texto é mais profundo que isso. É óbvio que aquele que fala muito e não ouve é indelicado, indesejável e demonstra pouca educação. Mas a questão é que aquele que fala muito e não ouve causa acima de tudo desarmonia, pois impera apenas um pensamento e um ponto de vista, o que polariza uma conversa, ou seria mais apropriado, o monólogo. E a desarmonia é ponto-chave aqui, pois já vimos em capítulo anterior que o universo é harmonia. Até as catástrofes, como as mortes de estrelas, choques entre astros, asteroides, explosões solares e N outras coisas, fazem parte desta harmonia. Diria até que são necessárias para a manutenção da harmonia. Sei que é difícil para digerirmos, pois imaginamos que a harmonia seja algo perfeito, sem problemas, mas a harmonia de Deus é justamente a imperfeição. O imprevisível para nós, muitas vezes, está no destino para justamente manter o universo em harmonia. E é sobre isso que o autor fala. Quando a pessoa se preocupa em sempre expor para fora, para os outros o que pensa,
Ela esquece de prestar atenção em ouvir e perceber o que vem dos outros, do ambiente e do seu próprio interior. Acredito que por isso que ele menciona que se desrespeitarmos as leis que regulam o próprio corpo físico, este vai reduzindo a capacidade de viver e sofre as consequências, pois, da mesma forma que um interlocutor que só ouve e não tem oportunidade de se expressar, ele começa a se afastar de nós, pois começa a ser chato ficar diante de alguém que apenas fala e não ouve. O nosso corpo também se manifesta. Ele apresenta dores, cansaço, fadiga, alergias e outros sintomas, e se não prestarmos atenção a estes sinais, ele vai tendo a sua capacidade reduzida, pois não é tratado e as consequências virão. E como ele deixa claro no texto, não é difícil percebermos quando isso está ocorrendo, pois aqueles que um dia foram próximos começarão a se distanciar de nós sem motivo aparente. O primeiro alarme também vem dos familiares que estão próximos a ti e têm a liberdade de te apontarem o dedo mostrando teus defeitos, pois isso atrapalha a harmonia familiar. Depois vem daqueles que não te toleram, pois, oposto aos familiares, eles querem a nossa derrocada e não perderão a chance de mostrarem nossos pontos fracos. Já aqueles que têm a nossa amizade, eles querem nos poupar de sofrimentos e tentam ser tolerantes com nossas características ruins. Então, nós temos que buscar a harmonia em nossas vidas, e isso será atingido a partir do momento em que acendermos a lanterna para dentro de nós e começarmos a observarmos nossas atitudes, nossas manias, nossas reações aos fatos da vida e como isso ressoa no ambiente em que nos encontramos. A solução em geral estará em nós mesmos. Não é tentando consertar o outro, que também está em sua batalha interna, o bom combate. Está em nós. Vivemos em um túnel, essa nossa atual existência, que se entrelaça com túneis de diversas outras pessoas, mas que tem apenas uma entrada e uma saída, ou melhor, uma passagem para o outro lado, que é a morte do corpo físico. Quando desencarnamos, sairemos desse túnel para uma realidade espiritual e apenas nós faremos isso carregando a nossa bagagem adquirida na última passagem. Não levaremos o mérito por ter criticado o nosso próximo e se deu certo ou não. Isso será algo que ele acertará quando sair do túnel que ele está trilhando. Muito pelo contrário, poderemos até ter aumentado a nossa jornada e ter que cruzar com diversos túneis futuramente, pois a crítica e a reprimenda podem ter até piorado a viagem do nosso companheiro e pode contar que teremos que reparar isso de alguma forma no futuro. Então, irmãos de jornada, esta viagem não é fácil. Ninguém disse que seria, mas o código para decodificá-la e torná-la mais branda está dentro de nós. E se prestar atenção em todas as mensagens passadas por esse livro nos capítulos anteriores, as dicas estarão lá. Eles são o mapa do tesouro em nós para encontrarmos o X que marca o local. Fiquem com a paz do Cristo.